Já vamos trazer informação então das campanhas dos candidatos à presidência da República. Já recebo aqui no estúdio o nosso Misael Mainetti. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, e você? Tudo bem, obrigado. Vamos começar falando de Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a estratégia de Lula nesta quinta-feira, nessa semana de agenda eleitoral? Conta aí, boa noite. Boa noite para você, muito boa noite para você que acompanha a programação da Jovem Pan, um programa especial de eleições. Lula deve focar a propaganda dele em falar sobre soberania nacional. Sobre soberania nacional. Eu brinco, com a palavra pupurri, mas é exatamente o que Lula deve fazer, um pupurri de temas. Soberania nacional deve ser um deles, baseado em quê? Ele, é claro, vai fazer ataques diretos ou não diretos, a gente vai ver a Flávio Bolsonaro por causa do encontro com o presidente norte-americano Donald Trump e todos os elementos aí que envolvem o tarifaço. Então, o presidente Lula deve explorar isso nesse primeiro momento do comercial. Outra coisa que ele vai explorar muito provavelmente é algo que tem muito interesse do presidente, que é o fim da escala 6x1. Lembrando que foi entregue para a CCJ votar, não deve voltar, para a Câmara, então vai ficar no Senado. E o presidente Lula, para a reeleição, ele tem muita vontade da aprovação do projeto e em falar disso com o brasileiro, ou seja, oferecer essa ideia de que o brasileiro pode continuar ganhando a mesma quantidade de dinheiro e trabalhando menos. Vale lembrar que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também deve participar da propaganda eleitoral, justamente falando sobre economia e sobre indústria. Isel, aguarda um pouquinho que daqui a pouco eu volto a falar contigo, que eu quero saber também da campanha de Flávio Bolsonaro. Mas já vamos trazer aqui para análise, então, essa estratégia de Lula para esta semana. E é uma estratégia que não é tão nova assim, né, Ellen Brown? Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, que bom compartilhar mais essa quinta-feira contigo. Porque ele vai falar de soberania nacional. Tem uma reunião com o Trump para acontecer, para tratar novamente dos tarifaços e tudo mais o que impacta o Brasil sobre as decisões norte-americanas. Mas esse discurso da soberania, ele ainda cola da maneira como colou lá atrás, no teu ponto de vista? Ele é um discurso que traz à tona justamente o melhor momento de Lula 3, A postura altiva de Lula, um Lula respeitado fora do país pela forma como está lidando com uma questão que é uma dificuldade não só para o Brasil, mas para diversos países. Então, cola. O brasileiro tem essa questão da soberania muito arraigada. O brasileiro, ele é um nacional desenvolvimentista meio na base, então tem essa coisa arraigada e é por isso que o Sidônia aposta muito nesse discurso. Mas não é só isso, Evandro? Tem outras questões, porque Lula 3, de fato, não entregou nada tão inovador como um ProUni, como um Bolsa Família. E é por isso que o governo está fazendo um esforço tão grande de tentar trazer essas pautas, como a escala 6x1 ou a aprovação de exploração de terras raras, para tentar ter algumas marcas para melhorar ali o seu discurso e não ficar só na soberania, ou seja, dar alguma entrega para as pessoas. Lembrando que a escala 6x1 é de fato uma pauta muito popular, sobretudo entre as mulheres, porque é uma pauta que liga a algo que o brasileiro tem como o máximo, que é o valor da família. Interessante, viu, Ellen Brown? Já quero trazer um pouquinho para cá também para o nosso Wilson Pedroso, que está preparado para falar conosco. Evandro Cine, nossa estrela de todos os dias. O brilho já vai acabar nesse horário da noite. Ouvi isso lá no camarim. Mas a gente está firme e forte aqui. Wilsinho, a gente tem aí temas que já são conhecidos do presidente da República. Escala 6x1 e principalmente soberania. É uma forma de Lula jogar parado, entendendo que ele continua dominando a maioria das pesquisas eleitorais? Eu acho que vem em conta da relação que ele teve hoje com a Columbre e com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Mas a estratégia principal das campanhas, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas da equipe, é aumentar a rejeição, falar menos de proposta e, de alguma forma, Lula tentar aumentar a rejeição de Flávio Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tentar aumentar a rejeição de Lula. Através do quê? Através dos escândalos. Rememorar os escândalos do Lulinha, rememorar os escândalos do Dark Horse e de alguma forma aumentar a rejeição de outro, porque é uma eleição de rejeição, porque não é mais uma eleição de números, uma eleição de voto, porque se imaginar, um tem 40, outro tem 30, um tem 40, outra pesquisa tem 40, então o que eles precisam? É que nenhum dos dois tenha capacidade de trazer novos votos, e aí é essa briga de rejeição.
Vamos conversar já com a nossa Dora Kramer, que também vai participar do... Olha que chique que ela tá, charmosa para quinta-feira à noite. Tudo bem, Dora? Boa noite. E eu quero já aproveitar e falar contigo sobre esse lance que o Wilson acabou de mencionar da relação entre Lula, Alcolumbre e também o presidente da Câmara, Hugo Motta. Porque depois deles trocarem alguns espinhos, terem desentendimentos, está todo mundo agora caminhando junto, subindo no palanque junto, falando no púlpito junto. De alguma maneira, o que esse momento eleitoral fez com essa relação, hein, dona Dora? Boa noite. Boa noite, Cine, boa noite, Wilsinho. Eu quero fazer pergunta para o Wilsinho, tá? Depois disso. Nem perguntei se eu posso para você, mas já vou te atropelando que eu quero falar. E uma beijoca enorme na minha amiga Ellen Brown. É um prazer, Ellen, estar aqui com você. Olha só, Evandro, esse negócio, isso que a gente viu, eu chamo de pacto de conveniência, é pacto de ocasião. A gente não sabe quanto vai durar, mas certamente vai durar até as eleições, porque o que está conduzindo esses personagens que fizeram esse pacto, do qual eles colocam um carimbo de interesse público, mas ali cada um está defendendo o seu interesse. É o presidente da República que precisa do Centrão para se reeleger, é o Hugo Motta que precisa do Lula na Paraíba para renovar o próprio mandato de deputado e tentar levar o pai para o Senado, é o Davi Alcolumbre que precisa do apoio do Lula do Amapá para ver se carrega o candidato dele que está lá atrás, que não está bem nas pesquisas, e depois para apoiar a ele, Hugo Motta, para recondução, reeleição nas presidências da Câmara e do Senado em fevereiro. Então é isso que está pautando essa história. Não é nada além disso. Se eu respondi, eu te pergunto. Agora eu vou pedir autorização, porque eu estou comportada hoje. Posso perguntar para o Wilsinho? Pode, a gente já até colocou ele aqui, né? Porque quando você dá uma ordem, todo mundo começa a se mexer aqui, né? Tem que obedecer. É a nossa rainha, é a nossa rainha. Eu gosto assim, porque como eu digo, entendeu? Os homens, se forem obedientes, nunca tem problema. Tudo caminha na paz. Wilsinho, seguinte, olha, são duas coisas que eu queria saber de você como especialista que você é nesse ramo. Primeiro, você acha, sinceramente, sem defender a reserva de mercado dos colegas, tá? Que esse negócio, conheço esse povo, que esse negócio de propaganda eleitoral ainda é tão fundamental quanto foi, ponto um. Tá. O outro, esse negócio que você falou, que eu concordo muito, da guerra das rejeições, eles vão tentar tirar, na base do escândalo, mas do jeito que está, essa torcida tão firme, tão calcificada, você acha que isso tem efeito? Quer dizer, mexe, porque as pessoas não parecem dispostas a se mexer desses dois polos. Wilson, vou começar pela última. Mexe? A população já está definida pela ideologia ou de fato alguma coisa mexe com isso? Não, se a gente... Público. Dora, Cine, se a gente for pegar as pesquisas, inclusive que nós demos na semana passada, 70% do eleitorado diz que já está com voto consolidado. Mas 70, 80, 90, 100. Nós temos 30% de um eleitor que está esperando de alguma forma um aceno. Um aceno de equilíbrio, um aceno para poder empreender, um aceno de esperança que a vida vai melhorar. E quando você aumenta a rejeição, quem tem maior rejeição, consequentemente, tem menos capacidade de alguma forma, trazer esse 1/3 do eleitorado para si. E é isso que eles estão fazendo. Uma guerra de rejeição diminui a oportunidade de votos novos. Segunda pergunta, propaganda eleitoral ainda funciona? Propaganda eleitoral não é o grande frescor como era antigamente. Ela disputa espaço com as redes sociais. Mas, Dora, vivendo aqui em São Paulo, eu passo o dia inteiro de um lugar para o outro dentro do carro. Eu fico o tempo todo ouvindo rádio. E se você pega um candidato que tem televisão e um candidato que não tem, e é seu adversário, e ele bate em você a todo momento, o que acontece? Muitas vezes ele não tira voto, mas ele diminui a sua capacidade de crescimento e cria dúvida num eleitorado que possivelmente poderia votar em você. E aí, só finalizando, a questão da TV, horário eleitoral. Esse sim, eu acho que vai se perder ao longo do tempo.
Mas a gente não pode esquecer das inserções. As inserções são que nem os stories do Instagram. São pequenas pílulas onde a grande chamada, você está no celular, está sentado no sofá. Aí tem uma chamada que te chama, de alguma forma, chama a atenção, como são nas redes sociais, você levanta o rosto, você vê aqueles 25 segundos que de alguma forma vai te impactar. E o candidato que não tem, volto a dizer, ele vai ficar no escuro sem poder se comunicar. Dora, daqui a pouco volto a falar contigo, hein, minha amiga? Um abraço, até daqui a pouco. Obrigado, Wilsinho, já te chamo aqui. Agora eu quero conversar um pouquinho com o André Marcília. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Há na estratégia de Lula também uma possibilidade de intensificar ataques a Flávio Bolsonaro, o que deve acontecer também pela campanha de oposição. Qual tema está mais delicado nesse momento e que atingiria ambas as partes? O Master e o Dark Horse ligado a Flávio Bolsonaro ou a situação envolvendo o filho de Lula, Lulinha, e a lobista Roberta Luxinger? Olha, Cine, eu acho que esses dois casos vão ser certamente importantes para essa campanha. Tanto o Dark Horse, no caso do Flávio, quanto os escândalos do Lulinha, no caso da campanha do Lula. Isso, quem tiver mais escândalos talvez vença, né? E isso mostra como a judicialização tomou conta dessa campanha eleitoral dos dois. Um ponto, talvez, possa fazer diferença, que é o fato de que o Mendonça está buscando concentrar nas suas mãos tudo que envolve o caso Dark Horse. Se isso acontecer, é mais difícil que o escândalo Dark Horse tenha uma amplidão nesse momento e atinja o Lula. A gente viu agora, por exemplo, uma investigação paralela, vamos dizer assim, que foi feita pelo ministro Flávio Dino, a partir de dados da Polícia Civil aqui de São Paulo, e sobre a dona da produtora do filme Dark Horse, e o Mendonça já está com esse caso nas mãos por um recurso da própria produtora. Se ele passar a tratar de tudo sobre esse filme, acho mais difícil que esse escândalo Dark Horse atinja o Flávio do que o do Lulinha, que está totalmente já espalhado e impossível de ser contido. Tanto que essa tensão entre Polícia Federal e Mendonça vem daí. O próprio Lula, né, enfim, tem se contado que ele está buscando articular uma certa pacificação entre o Mendonça e a Polícia Federal. Quer dizer, se chegou no Lula e ele teve de pessoalmente tentar resolver essa questão, é porque os escândalos do Lulinha estão totalmente fora de